Urgente! A guerra civil bateu a porta de Washington. Trump fez isso com as próprias mãos. O círculo do presidente confirmou. Os EUA ardem em chamas internamente na Ucrânia. A guerra civil ameaça Washington e Trump é ocupado. Republicanos perdem espaço enquanto democratas assumem o controle eleitoral. Na Rada Suprema, declarações decisivas. Rutte falou a verdade da OTAN aos ucranianos. A Rússia está em pânico e sua aviação se desintegra agora. Dia negro para Putin, catástrofe nos céus, o exército perde a aeronave após a aeronave e tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Gutzcalo e começamos. Sensação, Guerra Civil 2.0 no ZO realmente começou. O bilionário americano Elon Musk concordou que algo terrível está acontecendo na Ucrânia. Declarações alarmantes do círculo próximo de Donald Trump aparecem cada vez mais em meio aos protestos não param, só aumentam. Lembrando que, em 7 de janeiro, agentes do Serviço de Imigração americano atiraram e mataram uma mulher em Minneapolis durante uma operação de reforço do controle migratório. Em 24 de janeiro, no mesmo local, funcionários federais novamente abriram fogo e mataram um homem de 37 anos que, segundo a mídia, era profissional de saúde e participante dos protestos. Após esses incidentes fatais, milhares de pessoas começaram a exigir a retirada completa dos oficiais de imigração. Parece que, diante dos últimos acontecimentos, o impeachment de Trump está cada vez mais próximo. Na cerimônia do Grammy, explodiu um protesto aberto contra a política do líder americano. Estrelas como Billie Eilish, Justin Bieber, Hailey Bieber e outros apareceram usando broches ao chás, manifestando-se contra a rígida política de imigração. No Grammy, estrelas protestaram contra a política migratória de Trump usando broches. O apresentador Trevor Noah também criticou duramente o presidente no palco, a Groenlândia, e mencionou suas ligações com Epstein. Em resposta, Trump chamou a premiação de a pior de todas e o apresentador de patético, e mencionou suas ligações com Epstein. Em resposta, Trump chamou a premiação de a pior de todas, chamou o apresentador de patético, sem talento e ameaçou com um processo judicial. O descontentamento com a política de Trump finalmente veio à tona. Os republicanos estão gradualmente perdendo seu apoio entre os americanos. Choque no Texas. O candidato de Trump perdeu em um lugar onde a vitória era praticamente garantida nos últimos 30 anos. Os democratas avançaram e tomaram uma vaga no Senado estadual. 54% contra 40%. A diferença é enorme. Recentemente, na eleição presidencial, Trump tinha uma confortável vantagem de 17% aqui e, de repente, houve um colapso total. Isso é um sinal de que as cartas políticas nos Estados Unidos estão virando diante dos olhos de todos. A vitória na vaga deixada pelo republicano, que ocupou o cargo de presidente por 4 mandatos, veio após uma série de vitórias democratas em eleições locais e estaduais em todo o país nos últimos meses, o que dá esperança aos democratas nacionais, que querem retomar o poder ainda este ano. Diretamente do parlamento, o secretário-geral da OTAN, Rutte, fez uma declaração urgente aos ucranianos. O plano para acabar com a guerra está a um passo de ser assinado. O mundo está em alerta. E assim que um acordo de paz for alcançado, as Forças Armadas aparecerão imediatamente. Com o plano de paz perto de ser assinado, Rutte da OTAN garantiu apoio militar total e imediato aos ucranianos. O atual secretário-geral destacou que o diálogo entre a Ucrânia e a OTAN continua todos os dias. Equipamentos estão sendo constantemente enviados para as Forças Armadas da Ucrânia. O comando da OTAN na Alemanha está constantemente coordenando o apoio militar e o treinamento. O secretário-geral disse que o diálogo entre Ucrânia e OTAN continua, com equipamentos enviados às forças ucranianas. A OTAN na Alemanha coordena o apoio militar e o treinamento. Enquanto isso, a Rússia foi abalada por eventos trágicos. Em Norilsk, um avião de treinamento Diamond G-42 caiu. Levando instrutor e cadetes da Universidade de Aviação de São Petersburgo, o avião caiu por stall, com falta de sustentação nas asas. Isso causa trepidação e perda de controle, geralmente ocorrendo por erro do piloto. Parece que o espaço aéreo se tornou uma armadilha, da qual a aviação russa já não sai sem perdas. Na véspera, mais 2 aeronaves desapareceram para sempre. O sistema mortal já foi acionado? Nas últimas horas, um Su-34 russo foi abatido no Mar Negro. Outro caiu na Rússia, aparentemente devido a algumas falhas técnicas. O Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia,
por enquanto, confirmou apenas a eliminação de uma aeronave, sem especificar detalhes da operação especial. Enquanto isso, os correspondentes militares pró-Rússia e os canais russos nas redes sociais estão em polvorosa. O avião russo Su-34 foi abatido por um sistema de mísseis antiaéreos. A aviação de Putin está desmoronando diante dos nossos olhos. Os aviões estão caindo, o controle está se perdendo. E o Kremlin já não consegue mais esconder isso. Vai piorar ainda mais? Estamos acompanhando. Neste exato momento, a máquina de resistência está funcionando a todo vapor, discretamente. A região do Donbass está fervendo intensamente agora, enquanto as forças ucranianas pressionam e avançam continuamente. Nos quartéis russos reina o pânico, a defesa está desmoronando. Perto de Gulyaipole, nossos descriram completamente o plano do inimigo. E além disso, a direção de Kupiansk, inimigo golpeado, elite recua e defesa russa ruim no Donbass. Gulyaipole frustrou planos e Kupiansk ataca. O que virá? O Kremlin vai se atrever a relatar esses fiascos? Contamos tudo em instantes. Eles destruíram uma coluna e aniquilaram 4 pelotões russos. As Forças Armadas da Ucrânia realizaram uma operação única perto de Pokrovsk. Vários esquadrões de drones Spartan, pássaros de Magyar e unidades adjacentes atuaram juntos. Conforme ficou sabido, os ocupantes lançaram cerca de 90 soldados de assalto nessa investida. Sob a cobertura da neblina, o inimigo tentou avançar em carros, veículos motorizados e quadriciclos. Mas até o final, eu acho Na verdade, uma companhia inteira não é apenas um episódio bem-sucedido, mas um sinal do fracasso sistêmico da ofensiva russa. Uma companhia de 100 pessoas é uma unidade tática minimamente autossuficiente, capaz de atacar, consolidar. Uma empresa desse tipo deixa de existir não apenas fisicamente, mas também organizacionalmente. Não há comandantes, isso apenas após um dia. Logo depois do apoio recebido anteriormente, após o fracasso perto de Pokrovsk. Naquela ocasião, os soldados de assalto também foram eliminados. Analistas acreditam que Putin está tão obcecado com a região de Donetsk que os ataques aqui vão continuar até que o agrupamento russo perca completamente sua força. O comando ucraniano também entende isso. Como resultado, foi criado nesta direção uma verdadeira linha de produção para eliminar o inimigo. Segundo algumas estimativas, as perdas aqui já chegam a 30-1, claro, a favor das Forças Armadas da Ucrânia. Qualquer saída do matagal, qualquer veículo se aproximando, qualquer aglomeração de pessoas, seja em áreas isoladas ou na própria cidade, imediatamente fica sob vigilância. Os drones veem tudo. As coberturas não funcionam. Aqui, qualquer movimento é vigiado. Drones veem tudo, no mato, na neve ou em ruínas. Abrigos, velocidade e blindagem não protegem. Por isso, os ataques falham sempre, tentam avançar, sofrem perdas imediatas e as unidades se desintegram. Segundo especialistas, Liman tem sido um dos pontos críticos em Donbass nos últimos dias. O inimigo não está tendo sucesso ali, mas está fazendo enormes esforços. Há batalhas ferozes acontecendo lá. Eles estão tentando conquistar novas posições, focam nas matas e são checados nela. Liman virou ponto crítico em Donbass. O inimigo tenta avançar pelas florestas e reservatórios congelados, mas sem sucesso. Mantemos as posições contra o cerco. Além disso, situando-nos também na região de Donetsk, onde os conflitos permanecem intensos e a situação continua evoluindo a cada momento, Tropas ucranianas avançaram perto de Kostiantynivka. Imagens de 31 de janeiro mostram o sucesso dos defensores ao norte de Yablonivka. Em Kharkiv, nossas tropas avançaram ao norte de Nester.
que fica ao nordeste de Kharkiv, segundo informações do Instituto para o Estudo da Guerra. Ao mesmo tempo, os analistas dizem que a situação conseguiu ser estabilizada no sul da Ucrânia. Na região de Huliaipole, não sem a ajuda de tecnologia moderna, mas a pressão dos russos conseguiu ser reduzida, principalmente graças à detecção do inimigo com o uso de termovisores durante o forte frio. Ao mesmo tempo, considerando que os avanços em períodos anteriores, como nas repetições de domingo, foram determinados, especialmente ativistas. O inimigo tornou-se particularmente ativo na direção de Zaporizhia, aparentemente tendo decidido que a Ucrânia havia se retirado. Assim, parte das forças militares de defesa de Donbas, sob o comando da Federação Russa, desejava pressionar a região. No entanto, nas ofensivas, os ocupantes sofrem tantas perdas que já não há mais quem possa atacar continuamente. É evidente que os russos, inclusive, sofreram grandes perdas. Hoje eles estão se reagrupando e se preparando para continuar as ações ofensivas. Há ainda outro vetor, que é Stepnohorsk. Não podemos esquecer disso. Russos perdem força em Donbas e se reagrupam para atacar Stepnohorsk e Orikhiv. Hoje em dia também podemos observar isso. E isso é algo totalmente evidente. Nossas tropas estão se preparando para a defesa e para uma defesa ativa. E como não mencionar Kupiansk? O evidente fracasso das tropas russas em toda essa direção estratégica mostrou claramente que as autoridades na Rússia resolveram adotar agora uma nova tática: o envio massivo de diversos grupos de reconhecimento e sabotagem, cuja missão principal é não se consolidar, mas tirar uma foto em mais uma localidade. No fim das contas, isso só traz resultados nos relatórios dos generais russos. Se falarmos sobre o significado dessas tentativas do ponto de vista militar, sim, claro, é uma tentativa de tática de infiltração, uma tentativa de entrar em uma localidade, se esconder e não tanto travar combates, mas sim esperar por reforços, porque há bastante desses grupos. O inimigo tenta avançar em ondas assim. Surgiram agora algumas notícias que são surpreendentemente positivas e totalmente inesperadas para os nossos militares, vindas diretamente dos Estados Unidos da América. Elas foram anunciadas oficialmente pela renomada empresa de tecnologia liderada por Elon Musk. A SpaceX iniciou uma campanha rigorosa e uma luta bastante ativa para bloquear o uso dos terminais Starlink pelos russos em áreas de conflito, impedindo que sua tecnologia de satélite seja operada de maneira indevida durante os confrontos atuais. Ele destacou que não pode divulgar publicamente tudo o que já foi feito. Sobre isso, contou o conselheiro do ministro da Defesa para áreas tecnológicas, Serhiy Flash Beskresnov. Ele destacou que não pode divulgar publicamente tudo o que já foi feito, está sendo feito e será feito no futuro. No entanto, segundo Beskresnov, todas essas ações têm um único objetivo: proteger os militares e civis ucranianos, assim como os objetos de infraestrutura da ameaça de ataques de drones russos. O novo golpe veio exatamente de onde o Kremlin mais temia. Aqueles que durante anos inundaram o ar com mentiras, de repente tiveram acesso ao palco cortado. Para Moscou, isso é um sinal de alerta. A propaganda começou a perder força e o histerismo habitual já não chega mais ao público. Putin não esperava por isso. O golpe veio de onde o Kremlin temia. Mentirosos perderam seu palco. Para Moscou, é um alerta. A propaganda mudou. Putin cambaleia com os fatos e a União Europeia amplia o combate à desinformação russa, detalhando esse passo contra a guerra de informação. A lista de sanções, incluindo nela 6 figuras russas da mídia e da cultura, que Bruxelas chama de disseminadores ativos de propaganda e desinformação. Lista sancionatória com 6 representantes da mídia russa. E figuras culturais, chamados por Bruxelas de propagadores de desinformação. As sanções atingiram figuras da mídia russa, de comentaristas a bailarinos. Para a União Europeia, eles desestabilizam a situação e apoiam a invasão russa. Crimeia é felicidade, Crimeia é Rússia.
De acordo com um documento oficial, agora todos os apoiadores de Putin estão proibidos de entrar no território da União Europeia e seus possíveis ativos em bancos europeus serão congelados. A primeira lista traz Dmitry Gubernev, apresentador de TV. Aliados de Putin agora estão proibidos na União Europeia e terão ativos congelados. Entre eles está o comentarista Dmitry Guberniev, sancionado por usar sua fama para apoiar o regime e a guerra. A figura menos notada é a de Ekaterina Andreeva, apresentadora de notícias há muitos anos no Primeiro Canal. A União Europeia aponta sua divulgação regular de informações pró-regime e sua participação em eventos estatais importantes, desde desfiles até transmissões ao vivo com Vladimir Putin. E nós, amigos, sabemos com certeza, a Primavera da Crimeia é o triunfo da justiça, é a guerra da verdade e a nossa festa comum. Não menos notável, Andreeva, do Canal 1, é acusada pela União Europeia de promover o regime em desfiles e conversas com Putin. Foram sancionados Maria Simiter, apresentadora experiente, e Pavel Zarubin, jornalista com acesso ao Kremlin, que exalta o líder russo e critica as forças ucranianas. Um programa vai mostrar mais do que os outros. Muita coisa ficou fora das câmeras. Além disso... Além do profissional de TV, a lista também inclui um representante da cultura, o ator e cantor Roman Chumakov, que apoiou ativamente as forças armadas russas. Galera, estamos em Avdivka. Viemos trazer ajuda humanitária para os rapazes. Pássaros, drones, carro. Avdivka é russa. Graças a Deus por tudo. É assim o tempo de agora. Chumakov apoiou Avdivka. E também o artista de balé Sergei Polunin, acusado pela União Europeia de participar de shows pró-Kremlin. E de financiar exércitos. Eu acho, por exemplo, que o Putin não finge ser ninguém. Ou seja, ele simplesmente é quem é. E para mim, ele é uma fonte, um povo fantástico, os russos. Adoro demais. Deixo, se já chegou a esse ponto, este país basicamente em modo seguro, em segurança. Especialistas em Bruxelas destacam que essas medidas fazem parte de um pacote mais amplo de pressão sobre Moscou, direcionadas a limitar sua capacidade de conduzir campanhas de informação fora do próprio território. Essas decisões foram tomadas em meio à expectativa de um novo, já o 20º pacote de sanções da União Europeia contra a Rússia, que está previsto para ser aprovado até o aniversário da invasão em grande escala. Nos próximos dias, também se espera em Bruxelas uma discussão sobre o próximo pacote de medidas restritivas, que poderá abranger um espectro ainda mais amplo de setores. E de aliados do Estado russo. Sensação! Armas francesas já operam pela Ucrânia. Macron fornece armas decisivas. Munições, mísseis e aviões lendários. Toda essa força de ataque está sendo enviada para proteger os ucranianos. Os Mirage rasgam o céu e mostram a Putin que chegou a hora do acerto de contas. Paris envia armas decisivas a Kiev. O arsenal francês com mísseis e caças Mirage já opera em prol da Ucrânia. Macron reforça o ataque para proteger os ucranianos e confrontar Putin. Vitória. O que indica isso, vamos contar em instantes. Ucrânia e França estão fortalecendo a cooperação militar entre os ministros. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, discutiu com sua colega francesa, Catherine Vautrin, o fortalecimento da defesa aérea, o fornecimento de mísseis e aviões Mirage 2005. A Ucrânia pode contar com a França para se proteger da agressão russa, para alcançar uma paz justa e duradoura, para criar garantias confiáveis. De segurança, postou Valtrin após o papo. Cada país tem seus interesses. A França, pela situação no Sahel e riscos à União Europeia vindos da Rússia, mantém o alerta. Mesmo tentando o diálogo, as ameaças não desaparecem.
Foi anunciado que a França irá fornecer mísseis adicionais de fabricação própria e caças, e isso acontecerá em breve. Também foi anunciado que a França irá fornecer mísseis adicionais de fabricação própria e caças, e isso acontecerá em breve. Em breve, o ministro da Defesa agradeceu ao deputado francês. O ministro da Defesa, Sedorov, agradeceu à França pela cooperação contínua e pela ajuda nas defesas aéreas e aviação ucranianas. quer mostrar na prática que, sem o ZA, a Europa é capaz de muito. E como é preciso mostrar isso de alguma forma, decidiram que seria na Ucrânia, ou seja, através da ajuda militar à Ucrânia. Ou seja, agora, quando todos pensam que sem o ZEUA a Ucrânia pode não aguentar a guerra, a França diz: nós vamos substituir o ZEUA. Trabalha para proteger o céu ucraniano. No momento, os franceses podem reforçar. Além de todos os outros pontos importantes da agenda diplomática, as delegações da Ucrânia e da França realizaram uma reunião extensa, onde discutiram profundamente o tema crucial do combate à prisão russa. Durante o encontro, os representantes enfatizaram a necessidade urgente de cooperação internacional para enfrentar as detenções arbitrárias e garantir que os direitos humanos sejam respeitados, reafirmando o compromisso mútuo de buscar soluções eficazes e estratégicas para libertar aqueles que estão sob custódia russa injustamente no cenário atual. Ucrânia e França também debateram o combate à frota russa. O ministro ucraniano convidou a colega francesa a Kiev. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos agora mesmo acompanhando os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Com isso, encerramos a nossa edição. Continuamos agora mesmo acompanhando os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!